Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, vamos ler ali no versículo 5, a porção da palavra de Deus para nós, nesta manhã, mês este especial para nós aqui na Igreja Batista no Centro, a toda a nossa membresia, que por enquanto ainda é a membresia que fundou juntos aqui, mas aqueles que têm já nos acompanhado. E esse é um mês que comemoramos, um ano da graça e da misericórdia do Senhor, que tem movimentado esta igreja. Bom, vamos lá, Efésios 5, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: podem estar certos que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Vamos orar, não por tradição, mas por necessidade, pedindo que o Deus Espírito Santo nos conduza nesta manhã, dentro daquilo que trataremos hoje no tema A Idolatria Nossa de Cada Dia, buscando aqui na Palavra de Deus encontrarmos as orientações e sairmos daqui, como foi já mencionado na direção do culto, diferentes. Então oremos ao Senhor por necessidade. Bondoso Pai, glorioso Deus, eis-nos aqui mais uma vez. Os meus irmãos já apresentaram muitas coisas diante da Tua presença. E eu peço que o Senhor, neste momento do culto que prestamos a Ti, que é a exposição da Tua palavra, do Evangelho do Reino, o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Que a Tua palavra possa encontrar, Senhor, um solo propício a que ela cresça como boa semente que é e produza os frutos necessários. Ajuda-nos, Espírito Santo, a discernirmos os nossos corações e hoje a entendermos, de acordo com a Tua palavra, a importância de discernirmos, compreendermos e entendermos que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ajuda-nos também a identificar esses ídolos nossos de cada dia. E por consequente, Senhor, nos ajude nesta manhã a derrubarmos esses ídolos e a substituirmos o seu local por aquele que é o único, aquele que de fato é capaz de trazer contentamento e completude à nossa vida e aquele pelo qual nós nascemos e carregamos esse desejo de adorar. Por isso, Senhor, corrige a nossa rota, fala aos nossos corações e aqueles que vão ouvir essa mensagem através dos canais das mídias sociais, que o Senhor possa falar-lhes aos corações, que o Senhor possa trazer libertação, mas mais do que tudo, que o Senhor possa falar-lhes aos corações, trazendo a mensagem da cruz e salvando aqueles que porventura ainda não confessam o Teu santo nome. E é no nome glorioso de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Qual o primeiro dos 10 mandamentos? Quem pode me responder? Um silêncio. Não seria estranho se a primeira coisa que viesse à nossa mente, a mente daqueles que já caminham como evangélicos, protestantes, se a resposta fosse o comando ainda mais na nossa igreja, lá de Marcos 12:30, de Mateus e de Lucas, que são os textos ali paralelos a aquela forma com a qual Cristo Jesus respondeu à pergunta do mestre da lei: ame o Senhor seu Deus de todo o coração.
toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. Quem pensou nisso, respondeu precipitadamente. Mas o fato é que essa resposta vai nos revelar algo interessante e importante que vamos trabalhar nesta manhã, porque a gente acabou de substituir o primeiro dos 10 mandamentos, expresso lá em Êxodo, no Velho Testamento 23, que diz: não tenha outros deuses além de mim. Pelo resumo dos mandamentos que Cristo Jesus dá como resposta. Por mais que este resumo de Marcos, Mateus, ou seja lá o evangelho que você vai pegar essa passagem, traga elementos implícitos ali deste primeiro mandamento, ele ainda assim não é tão direto quanto o primeiro dos 10 mandamentos. Essa precipitação, talvez confusão, ou para aqueles que ainda não conhecem, não saberiam nos dar essa resposta, ela vai revelar algo que é muito importante e é o tema dessa nossa exposição hoje, nesse trecho de Efésios que lemos. Por que comumente ignoramos ou não damos a atenção devida a tão solene mandamento? Vou ler para vocês lá em Êxodo 20, 3, 4 e 5. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles e nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. De fato, nós temos aqui uma questão muito mal resolvida. Quando na igreja, principalmente nesse contexto pós-moderno, contemporâneo, mas isso atravessou não apenas este momento da história, mas toda a história da igreja e até mesmo a vida dos próprios judeus que viveram ali o êxodo, saindo da escravidão do Egito e se formando como uma nação, naquela promessa que Deus haveria de dar a eles, a terra que mana leite e mel, Canaã, e toda essa trajetória, para quem está acompanhando aí na leitura da Bíblia, eu estou vendo o mar a balançar, ali nos primeiros capítulos de Gênesis, Êxodo, Números e Levíticos e Deuteronômio, esse é um assunto de uma questão muito mal resolvida, meus irmãos. Afinal de contas, na nossa cabeça, se você é de um contexto evangélico, se você vem de um lar assim, ou você cresceu tangenciando esses ensinamentos protestantes, você naturalmente vai dizer: poxa, eu não sou idólatra. Eu aprendi bastante acerca de não ter outros ídolos e de não me dobrar a imagens e esculturas. De fato, somos educados a abominarmos imagens na escultura. Se você tem 5, 10, 15, 20, 30, 35, ou tempo de casa na igreja protestante, você deve estar dizendo: não somos idólatras. Será mesmo? Será mesmo que essa é uma resposta verdadeira? Bom, o conceito de idolatria simples é dar a qualquer coisa, criatura, ou algo criado, ou alguma outra coisa, aquela honra e adoração que é devida somente a Deus. Lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 25, quando Paulo está expondo ali aos romanos a natureza, nos 3 primeiros capítulos, do coração humano, e ali ele não poupa ninguém, ele vai falar de judeu, de gentil, ele vai falar do ser humano depois da queda, o que carrega no seu coração. A gente vai encontrar essa definição implícita nesses conceitos. Bom, de fato, as escrituras, as sagradas escrituras, a Bíblia sagrada, ela vai nos apontar tanto no Velho quanto no Novo Testamento que o ato de idolatria tem uma dupla adoração. Ela vai nos mostrar que muito mais do que uma idolatria
aberta externa, que seria um desses primeiros atos, e que comumente nós linkamos quando pensamos em idolatria, é aquela que consiste nos gestos, atos do corpo, quando o homem se curva em reverência ou se prostra diante de uma coisa, adorando com o seu corpo, com esse ato. E quando esses gestos de reverência, prostração são usados não apenas por um respeito civil, como algumas culturas do Oriente, que têm por hábito, se curvarem num sentido de respeito, não por isso, mas com um sentido religioso, com um sentido espiritualizado, a intenção de testemunhar honra divina ao objeto que se inclinou. Bom, essa é a idolatria aberta externa que todos aqui conhecem. Se você vem de um contexto de uma igreja cristã, mas com uma ênfase romana, uma ênfase na figura dos papistas, que nós chamamos aqui da igreja católica, essas imagens, elas reverberam aí no imaginário e na prática diária, e se confunde com reverência, adoração, e eles têm toda lá uma explicação, mas fato é que se curvam com essa atitude religiosa, seja tentando explicar reverência ou não, mas é feito isso. Então isso não nos é estranho. Mas há uma outra conotação dessa adoração, que é aquela adoração promovida em segredo. E é aqui que nós entramos no segundo ponto dessa dupla adoração, que é idolatria do segredo. Idolatria interna, você pode chamar assim. Talvez você diga idolatria da alma, ou, como muita gente escreve sobre o assunto, idolatria do coração. Lembrando aqui a abertura que o Marcos, a oração do Josué e a própria oração do Mateus trouxeram elementos do coração. Agora, o que seria essa idolatria do segredo, da alma, do coração interna? É aquela que consiste nos atos internos, lá da minha alma, da nossa alma, e nas ações que correspondem a esses atos. O resultado daquilo que nós nutrimos aqui dentro. Quando a mente está muito mais ocupada com um objeto, com alguém, com um sentimento, e o coração e as afeições mais voltados para esse objeto, sentimento, desejo, pessoa, isso é adoração da alma. Isso é adoração do coração. Porque ao invés de Deus ser o principal em nossas mentes, corações, afinal de contas, foi isso que Jesus fez quando resumiu os mandamentos, de toda a sua alma. E nós já vimos aqui numa pregação, para quem não acompanhou no nosso site, no YouTube, você vai encontrar essa pregação, que a palavra toda, ela tem o sentido de integral. É toda mesmo. Então, quando a gente, ao invés de dedicarmos a Deus esse sentimento, essa totalidade, essa integridade, e nossa mente, afeições, corações, a gente acaba buscando e se dedicando, talvez à estima, veremos daqui a pouco, talvez a uma atenção plena, o que hoje chama de mindfulness, palavrinha bonita, né, no mundo atual e contemporâneo, que é você dedicar atenção plena a determinada coisa. Intenção, resolução, amor, confiança, medo, pasmem, esperança, desejo, deleite, zelo, gratidão, cuidado e diligência a algo, a alguém, a um sentimento que não seja Deus. Estamos, ao invés de honrando a Deus, nos prostrando a esses sentimentos. Bom, Paulo sabia disso, porque o coração dele também produzia essas coisas. E Paulo, na sua preocupação em levar não apenas ensino teológico acerca das coisas concernentes ao reino de Deus, Paulo, nas suas cartas, sempre vai trabalhar com aspectos práticos da vida cristã.
Foi assim quando nós fizemos a exposição de Efésios. Os primeiros capítulos falando dessa parte mais teológica do entendimento, e logo depois Paulo faz uma virada mostrando na prática o que significa compreender as coisas de Deus. E é aqui, no livro de Efésios, é isso que ele está fazendo. Paulo está mostrando que na vida cristã, prática, no nosso dia a dia, a idolatria aparece. E ela vai aparecer muito mais em uma dimensão interna do que externa. Bom, é sobre essa dimensão, meus irmãos, que vamos tratar um pouco mais com detalhes. A idolatria externa ou interna, não podemos nos esquecer. Ela tem sua origem no coração do homem caído. E coração aqui não como órgão que um biólogo, um médico, alguém da área da saúde vai descrever com a sua função principal dentro do mecanismo e da máquina que Deus projetou para que vivêssemos. Mas o coração muito mais no sentido de ser o centro e a produção daquilo que fazemos. Hoje a gente tem uma compreensão da mente, do cérebro, mas a Bíblia, quando trata do coração, ela trata dentro desse aspecto, sendo este órgão, mas não como um órgão, mas o centro daquilo que nós produzimos. Bom, Agostinho, para quem não conhece, foi um dos grandes pais da igreja, que vai fazer essa mudança da igreja primitiva, da igreja antiga, para a igreja da Idade Média, e é um dos homens mais citados, que tem um trabalho de escrita na área da filosofia, mas também dentro da teologia. Ele tem algo fenomenal, num dos livros que, se você não conhece, vou fazer aqui um plágio de uma frase, você não pode passar dessa vida sem lê-lo. Nosso querido pastor Jonas sempre fala isso. Um livro chamado Confissões, e ali neste livro, ele tem uma frase maravilhosa, uma frase essa que exprime o sentimento dele quando ele se dirige a Deus, e ali ele chama Deus de sumum bonum do universo. Aquele que é o final de todas as coisas, o princípio, é o sumo bem, é o bem maior, o bom, ou seja, ele está além da nossa compreensão. Ele diz assim: ó Senhor, tu nos fizeste para ti mesmo, e o nosso coração está inquieto até que descanse em ti. E aqui ele se dirige não apenas ao coração dele, mas de todos os seres criados. O que Agostinho descobriu ali é que os seres humanos querem Deus, querem o seu Criador, na sua essência, desejam essa união, ainda que não reconheçam, ainda que não atribuam nome a esse Deus, mas o seu coração almeja. A criatura sempre vai buscar uma relação com o seu Criador, ainda que ela acredite que veio do acaso. Pasmem, mas os atos do coração vão nos mostrar uma dinâmica diferente daquilo que ele acha que é. Bom, alguns séculos mais tarde, para não dizer pelo menos quase um milênio, o querido João Calvino, grande reformador francês, mas que atuou ali em Genebra, na Suíça, escreveu algo que resume um pouco e traz mais detalhes a essa frase de Agostinho, que reverbera aquilo que a palavra de Deus nos mostra, que ele diz o seguinte, que quando nós fomos criados, cada ser humano, pense aqui agora nos 7 bilhões, 6 bilhões, sei lá o número que tem, cada uma destas pessoas, ao serem criadas e formadas, foram dotadas pelo nosso Criador, por um senso, que ele chama de sensus, no latim, divinatis. Em outras palavras, o senso, uma relação com a divindade. Em qualquer lugar do mundo, mesmo quando expressa em formato de idolatria, que a gente às vezes abomina das culturas pagãs, das culturas orientais ou dos povos indígenas, esse sentido de idolatria aponta para esse senso, porque é esse senso que é a semente da religião criada pelo homem. O erro está a partir do momento que o homem cria a religião a partir de si mesmo.
e não daquilo que é revelado de cima para baixo. Mas esse sentido é o senso. Bom, meus irmãos, carregamos esse desejo de adorarmos. Todo ser humano, pode anotar aí na sua alma, é um adorador. Todos. A questão crucial e a pergunta que não pode nos escapar nesta manhã e nesta reflexão da palavra de Deus é: quem adoramos? O que adoramos? Em quem buscamos o nosso prazer? A realização última de todas as coisas. Calvino, mais uma vez, tem uma frase célebre que diz: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ele sabia disso, porque ele analisava e nesse autoexame, ele sabia que o coração dele produzia os ídolos do momento, da sua cultura, da sua geração e de tudo aquilo que ele carregava. Mas, vou citar aqui Nietzsche, um filósofo que não tem relação nenhuma com nós aqui, muito pelo contrário, nihilista nato, um homem que escreveu muitas coisas apontando contrariamente a essa relação com Deus. Ele diz o seguinte: no mundo existem mais ídolos do que realidade. Eu não concordo com 90 e tantos % de Nietzsche, mas aqui eu acho que ele foi certeiro. Aqui a graça comum abundou a vida dele. Bom, então qual vai ser a nossa proposta? Partimos então para uma proposta de apresentarmos 3 pontos principais para esse tema. E o primeiro ponto, portanto, é nosso primeiro serviço, trabalho, dedicação, é apontarmos para cada um de vocês, meus irmãos, e saímos daqui com o sentido que é importante que eu e você discernimos, compreendamos, entendamos exatamente que os ídolos fazem parte do nosso dia a dia. Quer você seja alguém que não faz uma adoração externa, mas invariavelmente o seu coração vai produzir um ídolo, e nesse exato momento, pode ser que o embate da sua vida é justamente porque algo, alguém, um sentimento, um desejo ou qualquer outra manifestação tem tirado o lugar de Deus do coração, do seu coração. Bom, ídolo é aquela figura que surge em nossas mentes de uma imagem de barro, metal, pedra, vidro, papel, diante da qual as pessoas se dobram externamente ou internamente, ou com seus desejos, para buscar e pedir alguma coisa. Mas não é só isso. O ídolo também pode tomar muitas outras formas, como já foi mencionado. Olhando um pouco mais de perto, o que está por trás dessa construção e dos ídolos é 3 características essenciais que precisam ser conjugadas ou são conjugadas para que a gente forme este ídolo. Utilitarismo, calma que a gente já explica, egocentrismo e manipulação. Olha que interessante, por utilitarismo, é aquele tipo de relação em que nós buscamos algo, um resultado de alguma coisa. A idolatria, ela tem essa relação utilitária, ou utilitarista, não utilitária, me perdoem. Um ídolo é um produto, normalmente, das mãos do próprio homem. Interessante isso, né? Construído a partir das suas paixões, desejos e necessidades. Quem gosta da cultura grega, basta lembrar qualquer um dos deuses gregos. Geralmente ele é a imagem, a representação do quê? De uma paixão, de um desejo, de uma necessidade humana, forma-se então aquela figura, né? A gente está recheado de filmes e séries que tratam acerca disso. Mas o ídolo não é um fim em si mesmo, olha que interessante. Ele é um meio para que a gente atinja um fim.
Então o ídolo não é adorado na sua essência pelo que ele é, mas sim por aquilo que ele pode dar. Interessante isso, né? Quando a gente analisa mais de perto. O Deus do idólatra nada mais é do que um objeto de uso. Portanto, os deuses são construídos a partir de necessidades e desejos. Sem desejo, não existe ídolo. Egocentrismo, que é essa outra característica nessa relação com o ídolo. A idolatria, ela é egocêntrica. Vamos analisar. Se o que caracteriza a idolatria é o uso de tal Deus, com D minúsculo, quem está no centro da espiritualidade não é o ídolo, e sim o próprio homem. Enquanto alimenta o seu ídolo, o homem está, na verdade, trabalhando em prol de si mesmo. Se olharmos nos olhos das imagens de escultura, lá no centro dos nossos corações, como vamos identificar, o que a gente vai ver ali é uma foto ampliada de nós mesmos. É uma foto ampliada sua, meu irmão. É uma foto ampliada desse seu desejo. Lembremos que a grande tentação humana é fazer do homem o seu próprio centro. Essa é a nossa luta diária. É nisso que a gente tem embate no trabalho, nos relacionamentos, no casamento, no dia a dia com amigos mais chegados, com o trabalho, seja lá a dimensão que for. E isso vem disfarçada nas mais diversas formas de devoção. O que está disfarçado ali? A síndrome do Éden. Lembram lá da conversa da serpente com Eva? Utilizando o comando bíblico, deturpando, apresentando ali uma orientação. E qual que foi o desejo de Eva e de Adão? Ser igual a Deus. É isso que a gente disfarça. Que a gente quer estar no centro. Percebe como a gente carrega essa nossa natureza caída? Manipulação. Bom, a idolatria ela é manipulativa. É uma tentativa de trazer para a realidade presente aquilo que se sente que está diante ou distante. Vamos lembrar dos judeus que tinham acabado de ser libertos da escravidão do Egito, e quando Moisés está no monte falando com Deus, e havia movimentações e coisas físicas que mostravam isso, o povo não demorou para encher a cabeça de Arão, que se dobrou aos deleites e desejos do povo, e ali criaram essa figura, que é a figura que estamos utilizando aqui para representar a idolatria, o bezerro de ouro. Na verdade, o que eles queriam era colocar uma face e uma forma naquele havia libertado do cativeiro. Eles precisavam tangenciar. Agora, esses desdobramentos e essas coisas que nós fazemos são enganosos, porque a gente vai querer aprisionar o que é invisível, o que é supra, o que está além do nosso entendimento, que é Deus. Muitas vezes quando a gente lê a palavra de Deus, é aquilo que Deus se revela, mas Deus é além de todas estas coisas. E ao mesmo tempo imanente, né? Porque Ele se fez homem e habitou entre nós. Interessante isso, meus irmãos, por quê? Porque no final das contas, o que a gente quer é manipular o ídolo. Era isso que Israel queria. O ídolo pode ser venerado e descartado. Não é isso? No final das contas, com a mesma facilidade, porque quem está no controle de fato é o próprio homem. Percebam, meus irmãos, os ídolos nascem dos desejos do nosso coração. Os maiores postes, ídolos e altares deste mundo não são esses que vemos nestas cidades repletas de idolatria, espalhadas nos 4 cantos deste mundo. Não, mas é o nosso próprio coração. Hoje aqui nós temos a representação
exata dos maiores postes ídolos que existem. Não é preciso fazer uma viagem aqui no sentido do Rio de Janeiro, passar pela cidade, que todo mundo conhece ali, que é a cidade que tem ali uma representatividade dentro do cristianismo católico, e você tem aquela figura ali que as pessoas vão adorar. E dobram os seus joelhos e pagam as suas promessas, e toda sorte de exercício em função dessa idolatria. Não é preciso ir lá. Basta você agora, olhe para o teu coração. Olhe para o exercício do teu dia a dia. Você vai perceber que os maiores postes ídolos estão aí. Estão aqui no meu coração. Onde houver um desejo a ser realizado, provavelmente ali existirá um Deus ou um potencial de Deus em idolatria. Bom, domingo passado Mateus nos trouxe na sua exposição sobre o Sermão do Monte, quando ele nos falou ali acerca da felicidade. Quando ele trouxe isso, eu fiquei me lembrando da passagem e da mensagem que ele nos falou, e esse processo da busca de felicidade é um processo idólatra. Quando praticamos e tentamos reduzir o próprio Deus Criador, o Deus que se revela na palavra, com uma função menor, a função de nos fazer felizes. Isso é bênção, isso é resultado de uma vida com Deus, mas não é a função principal do nosso relacionamento. O que nós fazemos? Tornamos a felicidade o nosso desejo final e, por conseguinte, Deus se torna um mero ídolo. Aqueles que buscam cura, aqueles que buscam restauração para a sua casa, para os seus relacionamentos, no final das contas, acabam reduzindo o Deus Todo-Poderoso a um mero ídolo. Preste bem atenção, aquele que é o princípio e fim de todas as coisas, é visto apenas como um trampolim para a realização dos seus próprios filhos. E eu não sei quanto tempo aí você tem na caminhada cristã do Evangelho, mas você já deve ter feito uso de Deus de maneira idólatra, transformando Ele. Louvado seja Deus que Ele é um Deus misericordioso. Porque se acontecesse o que aconteceu naquele momento da história, não sobraria um de nós. Mas louvado seja Deus por Cristo Jesus, o sangue e a justiça que Ele imputou sobre cada um de nós por conta do sacrifício de Cristo. Bom, segundo ponto então dessa nossa caminhada, depois de entendermos a importância e compreendermos como o ídolo está linkado no nosso dia a dia, seja de maneira externa ou de maneira interna, o nosso próximo ponto é identificar os ídolos nossos de cada dia. E aqui, meus irmãos, é impossível que a gente entenda o nosso coração se a gente não fizer um exercício da nossa cultura. Se nós não discernimos os deuses falsos deste momento da história. São eles que influenciam esses desejos, sentimentos, vontades e tudo aquilo que é produzido na nossa cabeça. Fiquem tranquilos que eu não vou entrar aqui na matéria de cosmovisão, mas é importante que lembremos que nossa sociedade ela é regada sobre poder, fama, e ela instiga a ganância. Porque no final das contas é tudo isso que a gente faz. Ainda que a gente use a justiça social, mas no final das contas a gente quer ser conhecido por ser justiceiros sociais. Sabe aquela ideia do self quando eu estou ajudando o mendigo? Levando sopão? No final das contas o que você está fazendo ali é egocentrismo, é você que está no centro e não o ato em si. Estou dizendo que não seja bom ajudar, ajude de qualquer maneira, ainda que seja motivado por isso. Precisamos, entendemos que Deus nos abençoa para abençoarmos as outras pessoas. Mas no fundo, no nosso coração é aquilo que está lá. Paulo vai falar disso em Romanos, como eu disse. E Paulo vai mostrar que a idolatria não é apenas um pecado entre muitos, mas é o que há fundamentalmente, meus irmãos, errado no coração humano. É daí que se origina o desejo de Adão e Eva, porque eles queriam ser iguais a Deus. Lutero, outro reformador conhecido, Martinho Lutero,
quando trata na sua obra do Tratado sobre as Boas Obras, percebeu isso e nos lembrou que não é à toa que os 10 mandamentos começam com um preceito contra a idolatria. Você já se perguntou por que os 3 primeiros pontos ali, ele vai tratar acerca da idolatria e do papel de Deus nessa relação com o homem? Segundo ele, a motivação fundamental da transgressão, do quebrar, do burlar a lei, é a idolatria. E ele diz assim: quando duvidamos que Deus é misericordiosamente gracioso para conosco e que se agrada de nós simplesmente em Cristo Jesus, ou quando buscamos com arrogância, travestida de falsa piedade, para agradá-lo só por meio e por causa das nossas boas obras, então é tudo por engano, honrando a Deus externamente, mas internamente estabelecendo o nosso eu, o meu eu, como um falso salvador. Minha proposta é analisarmos como a idolatria secreta, interna, do coração, da alma, se formaliza em nossas vidas. E para isso eu queria que você pegasse carona aqui comigo, em uma lista de algumas categorias que num primeiro olhar parece uma lista de virtudes e de sentimentos, que um pastor chamado David Clarkson, foi um autor e pregador puritano que viveu lá no século 17 e escreveu um dos seus mais conhecidos sermões que trata sobre a idolatria interna, a idolatria do coração. Para quem não conseguiu se situar, ele foi colega do conhecido também influente teólogo e pastor John Owen, que tem uma relação muito próxima com o surgimento dos batistas ali na Inglaterra. Então, por isso, é um autor que vale muito a pena, com um conhecimento teológico maravilhoso. Tanto é que o pastor David Clarkson foi o sucessor na igreja onde John Owen era pastor. E ele vai nos dizer, estima, num primeiro momento, uma virtude, uma qualidade. O que nós temos em alta estima? O que você tem em alta estima, meu irmão? Aquilo de mais valorizado ou de valor, geralmente se torna nosso Deus. Estimar, quando olhamos a palavra, está intimamente ligada à adoração à alma. Quando temos uma coisa ou alguém como o mais excelente, o mais precioso, e estimamos a este ponto, estamos, de certa forma, adorando-o. Atribuindo algo que esta coisa ou pessoa não tem e não pode nos dar. Portanto, ter uma autoestima por outras coisas, por mais que seja uma virtude e um valor, é preciso passar por um crivo de um filtro. Porque pode ser que você está tendo pensamentos baixos de Deus e altos sobre qualquer coisa ou alguém. E isso é idolatria. Ter uma opinião de nós mesmos, uma autoestima, daquilo que realizamos, dos dons que o próprio Deus distribui para nós, riquezas, honras, classe social, ancestralidade, conhecimento, honrando pessoas que são mais cultas, letradas do que nós. Quando temos baixas apreensões de Deus, é colocar essas coisas no lugar de Deus. O que mais estimamos, temos a tendência de transformar no nosso Deus. O que mais nos é precioso, temos a tendência de transformar nosso Deus. O que mais estimo, acima de querer refletir sobre Deus e crescer em santidade da vida? Afinal, este é o fim.
pelo qual fomos criados. Mas será que é isso que domina o teu coração, meu irmão, minha irmã? Será que é isso que domina os nossos corações? Ou será que ali está alguém, alguma coisa, e às vezes esse alguém nos é tão querido, e a estima por ele é tanta, estou ouvindo as vozes das crianças, isso me repete muito a relação de pai e filho. Mãe e filho, então, é uma luta constante. Vó e neto, então, meu Deus do céu. Geralmente é quando a gente tem a oportunidade de não cometermos os erros que cometemos com os filhos. Como está a sua estima em relação a isso? Está tomando o lugar desse fim último? Intenção. Mas como intenção? Perceba, aquilo que mais pretendemos também pode tornar-se um Deus. Pois ser mais pretendido é um ato de adoração, meus irmãos, devido apenas ao verdadeiro Deus. Porque só há um Deus. O que é verdadeiro, o resto é criação, projeção disso que a gente está falando. Pois Deus sendo o principal, o bem principal de tudo, ele deve ser o fim último. Não foi isso que ele nos ensinou na própria voz, na própria palavra de Cristo Jesus, quando faz o resumo de todos os mandamentos? Agora, quando fazemos as outras coisas, pessoas, e colocamos elas como o nosso objetivo principal, o desígnio que move o meu levantar todas as manhãs, fazemos delas e colocamos elas no lugar de Deus, e isso é idolatria. Amor, não, Márcio, aí não. Aí já é demais. Aquilo que devemos amar, se não tomarmos cuidado, adoramos como nosso Deus. Não é incomum no gabinete pastoral os exemplos de pessoas que têm o seu cônjuge, a sua esposa, os seus filhos numa relação de amor, que suplanta essa relação com Deus. Talvez muitos de vocês já tenham visto o testemunho de mães e pais que perdem filhos por uma doença terminal, por um acidente, e que nunca mais conseguem compreender o amor de Deus por eles, e a relação com Deus fica manca. Eu não estou dizendo que a gente não vai carregar esse sentimento, não. Vocês entenderam que é colocar isso no lugar da adoração que temos por Deus. Porque o amor é um ato de adoração. Amar e adorar, às vezes, são uma coisa só. Na Bíblia, nós temos isso. Nessa pergunta que Jesus fazia para os seus discípulos. Eu te amo, Senhor. E muitas vezes essa expressão de amor, ela carrega esse ato de adoração. Aquilo que se ama, se não tomarmos cuidado, normalmente acabamos adorando. E isso, meus irmãos, vocês sabem que é verdade, não há dúvidas sobre isso. Se pretendemos com isso aquele amor que é superlativo, transcendente, capaz de nos trazer algo, puxa o freio de mão. Talvez você está amando acima de todas as coisas, inclusive de Deus. E o nosso Deus é um Deus zeloso. Ninguém toma o lugar dele na vida da sua criação. Outras coisas podem ser amadas, mas Deus precisa ser amado acima de todas as outras coisas. Perceba, Deus não está nos proibindo de amarmos. Eu amo a minha família, eu amo a minha esposa, assim como eu amo a minha filha, que foi um presente de Deus nessa relação, assim como eu amo o Lorenzo, que é o meu filho primogênito, e amo todas as outras pessoas, os meus irmãos, mas Deus precisa estar acima de todos esses amores. Ele deve ser amado transcendentalmente, acima da nossa intenção, do nosso olhar. Todas as outras coisas devem ser amadas, sim, nele e para ele. Percebe então? Nele e para ele.
Todas as vezes que o amor é desordenado, ele é uma afeição idólatra. Confiança. Aquilo que mais confiamos, fazemos como nosso Deus. Criamos como Deus. Confiança e dependência, percebam, faz parte do ato de adoração. Que Deus chama para si como sendo o único pelo qual devemos confiar acima de todas as coisas. E que ato de adoração que o Senhor mais requer das suas criaturas? Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o teu coração. E quando fazemos isso, não precisamos confiar em mais nenhuma outra coisa. Nos nossos talentos, na economia do mundo, na tecnologia que tem se apresentado na nossa geração como um Deus. Confiamos em que ela resolverá o problema de todos os homens. A educação. Quantos aqui já não ouviram? A educação vai nos livrar. Não, ela melhora. Olhemos para os países mais desenvolvidos. Mas dá uma passadinha por lá para você ver o tamanho do buraco no coração das pessoas mais letradas. Ela não tem essa função de redimir. Ela é um exercício de virtude, mas se ela não for bem apurada, discernida, ela se torna um ídolo. Educação, tecnologia. Quando a gente confia em qualquer coisa, ou alguém, ou situação, ou no meu próprio talento, naquilo pelo qual Deus brindou na minha vida. Tim Keller, há algumas semanas atrás, no canal dele pelo Instagram, postou uma frase, estava em inglês, dizendo exatamente sobre essas questões. Sobre a maneira pela qual nós depositamos as confianças nas coisas. E de fato, aquilo está revelando uma desconfiança de Deus. É isso, em outras palavras, que a gente faz quando você confia no seu talento. No meu taco, pode vir. Ó, não é assim? Ó, equipe, fica tranquilo. Ó, bora! Essa teologia do ensimesmamento, essa teologia em que o homem está no centro, ela acaba cometendo o pior dos pecados. Se é Deus que distribui dons e graças aos homens, no final das contas, a honra, a glória tem que ser para quem? Para Ele. Então o que você quer que você faça bem, bom, excelente, não é por mérito seu. Porque você aprendeu no último, 2 domingos atrás, com Marcos, o que a palavra de Deus revela quem é o homem. Então se há alguma coisa boa em nós, é porque o doador de todas as coisas nos agraciou. Então antes de você comemorar o seu gol, de letra, de placa, a tua aquisição, entrega a honra e a confiança para aquele pelo qual é responsável por todas as coisas. A confiança mesmo de um amigo pode se tornar um ídolo. E ela precisa ser filtrada. Às vezes a gente acha que a resposta está ali. A resposta está em Deus. A resposta está na maneira como Deus pode. O amigo é bom. Ele traz refrigério à alma. Ele é uma bênção de Deus. Mas um amigo que não traz a palavra de Deus pode te levar para maus lençóis. Por isso é importante sabermos escolher aqueles aos quais compartilharemos as dificuldades da nossa vida. Porque se essa pessoa não nos levar para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós estamos depositando na sabedoria, no tempo de vida dela. E o que a gente está fazendo? Criando mais um ídolo. Medo, o que falar de medo? Aquilo que mais tememos, também adoramos como nossos Deus. E o medo é um ato de adoração. Aquele que teme, adora o que é temido, e é inquestionável quando este medo é transcendente, a gente acaba adorando isso.
Toda adoração a Deus, ela tem ali frequentemente expressa nas Escrituras, um pouco desse sentimento. E a Bíblia mesmo vai dizer que, quando o Senhor desafia esta adoração, este medo tem que ser somente devido a Ele. Depois você entra lá em Isaías 51, de 12 a 19, Mateus 4, 10, Deuteronômio 6, 13. Nosso medo, meus irmãos, e pavor, transforma-se em nosso Deus. Lucas 12, 4 a 5. Por que anda abatidas a tua alma? E esse medo vai se formando como um ídolo no seu coração. Se você teme outros ou coisas, mais do que confia em Deus, você presta a essas pessoas e coisas adoração. E isso é pura idolatria, meus irmãos. O que mais temo perder, neste momento da minha vida, pensa agora. Aquilo que tiraria a tua base, o teu fundamento, o teu chão, o teu teto. E se pergunta se isso não está acima da confiança que você deveria depositar em Deus, que tem o controle de tudo. A gente é bom para falar isso, né? Mas para viver no dia a dia, precisa ser lembrado. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Se Ele é Senhor soberano, não há uma vírgula. E Ele permite que as coisas aconteçam para mostrar o quanto somos falhos. Então a sombra do medo está a desconfiança em Deus, meus irmãos. Isso é idolatria, desejo. O que falar de desejo? Aquilo que mais desejamos, adoramos. O desejo é em si um ato de adoração, meus irmãos. Salmos 27 vai nos ensinar exatamente que somente Deus deve ser o objeto de nosso mais profundo desejo. Que prazer que você e eu queremos agora, que prazer eu quero tanto ter, provar, sentir, experimentar, com a disposição de pecar contra o meu Senhor, com a disposição de ferir as leis e os mandamentos do meu Deus, que não mediu esforços, e que não mede esforços, para estender a mão graciosamente em justiça, para mim e para você. Que prazer é esse, que desejo é esse? Te domina? É um Deus. Está acima disso? É um Deus. Tem feito você pensar? É um Deus. Gratidão. Aí não. Aquilo a quem ou ao que eu sou mais grato, pode se tornar um Deus, porque a gratidão está ali implícita no elemento de adoração. Nós adoramos aquilo que somos mais gratos. Podemos ser gratos aos homens, podemos reconhecer a utilidade dos meios e instrumentos, mas se descansarmos aqui e não nos elevarmos aos mais altos pensamentos e gratidão, como fizemos aqui na oração de gratidão que o Mateus nos dirigiu nesta manhã, fazemos dessas coisas e disso um Deus. Meus irmãos, a lista pode seguir. E o meu conselho é que você faça esse autoexame nesse domingo, dia pelo qual nós separamos para descansar, para meditarmos, para prestarmos um culto ao Senhor. Idolatria, ela é um pecado que tem a sua raiz na mente, no coração, no nosso interior. E mesmo a idolatria externa, ela nasce primeiro aqui. Ídolos do coração, quais são os seus? Desejos da sua carne, quais são os seus? Temor de homens, quando queremos ser reconhecidos por homens e fazemos as
coisas motivadas por esse reconhecimento e nos tornarmos alguém e caímos no desejo do mundo atual, que é sermos reconhecidos. E não são poucos aqueles que muitas vezes não deveriam fazer, que se gabam dos seus likes e seguidores nas suas contas de mídia social. É bom, é importante num mundo que tem influência de tudo quanto é tipo, nós nos levantarmos ali e cumprirmos o nosso papel. Isso faz parte ao cristão, mas cuidado se a motivação do nosso coração está ali. Temor do homem, amor ao dinheiro, mente terrena, orgulho e tantas outras figuras descrevem esses ídolos. A questão final, meus irmãos, é quem é o Senhor desses padrões no seu pensamento, sentimento ou comportamento. E agora a gente caminha para essa parte final. Entendemos a importância. Listamos os ídolos do nosso coração. E agora, Márcio, precisamos substituir esses ídolos. Lembre-se que o comando bíblico é claro, e eu vou aqui pedir licença para ler alguns trechos da palavra de Deus para vocês, tanto para a idolatria aberta, quanto para a idolatria do nosso coração. Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. 1 Coríntios 10:14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Gálatas 5:19-21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ezequiel 14, do primeiro versículo seguintes, algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, esses homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de mim. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor: quando qualquer dos israelitas erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Assim diz o soberano dos exércitos: arrependa-se, desvie dos seus ídolos e renuncie a todas estas práticas detestáveis. Colossenses, agora indo para o Novo Testamento: assim façam morrer tudo que pertence à natureza humana: imoralidade, impureza, desejo mau, ganância, que é idolatria. Jonas 2:8, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. E lembrando o texto que lemos hoje, Efésios 5:5. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino dos céus. Anote aí no seu coração: os idólatras não terão parte no reino dos céus. Eu não sei você, mas isso me traz um temor e um tremor tremendo. Meus irmãos, assim como a idolatria externa, a idolatria do nosso coração excluirá os homens do céu. Aquele que serve seus desejos, caprichos intensos, vaidades, ainda que travestidos naquelas virtudes que a gente leu, é tão pecador quanto aquele que serve ou adora ídolos de madeira ou pedra. Na Bíblia, afastar-se de ídolos significa também renunciar à cultura que eles produzem. Está lá em Levíticos, eu postei recentemente na minha mídia social
Obedeçam aos meus estatutos, cumpram os meus decretos. Não se comporte como o povo do Egito. Não vivam como o povo de Canaã. Não imitem o seu estilo de vida. Agora, não basta apenas derrubá-los. Você derrubou o ídolo, surge outro no lugar. Porque o seu coração e o meu coração é uma fábrica. Então, se o lugar não for ocupado, substituído, não vai adiantar. Lembre-se, o único capaz de ter o local de adoração no nosso coração é aquele que pode trazer satisfação e realização e felicidade plena. Por aquele que é o único que deve ser adorado, o Deus triuno. O único modo de nos libertarmos, meus irmãos, da influência destrutiva dos deuses falsos nos nossos corações, na nossa cultura, dos ídolos nossos de cada dia, é voltarmos para o Deus verdadeiro. O convite desta manhã é para você que está me escutando, para você que vai nos ouvir. Volte-se ao Deus verdadeiro. O Deus vivo que se revelou tanto no Monte Sinai, quanto na cruz. É o único Senhor que, quando encontrado, pode de fato satisfazer e, caso você falhe, lhe perdoar. O homem cobiçoso, imoral e puro é um idólatra. Então, como derrotamos os ídolos do nosso coração? Deus nos chama a enterrar os ídolos ao pé da cruz de Cristo. Primeira carta de Pedro vai dizer, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, os nossos medos, anseios, estimas e tudo aquilo que a gente faz que está desordenado. É aos pés da cruz que devemos estar nesta manhã, meus irmãos. C.S. Lewis, lá no seu conhecido livro, O Peso da Glória, exatamente na página 32 dessa edição especial da Thomas Nelson, ele vai dizer, somos criaturas que se entregam pela metade. Perdendo tempo com bebidas, sexo, ambições terrenas, quando nos é ofertado a alegria infinita. Nós nos satisfazemos com muito pouco, não é verdade? Deus conhece o seu coração. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e extremamente perverso. E Deus vai dar a cada um a devida recompensa de acordo com as suas ações. Jeremias 17, 9 e 10. Mas esse mesmo Deus que conhece o nosso coração e sabe que ele é uma fábrica de ídolo, é o Senhor transformador do coração, meus irmãos. Hebreus 4,14 diz assim, visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos a Ele, aquilo em que cremos, que nosso sumo sacerdote conhece as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas não pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Hoje é um dia de recomeços. Assim como todas as manhãs que levantamos com vida, enquanto ansiamos pela volta de Deus. Lamentações 3:21 diz, ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Não me importa o que você tem feito, o quão terrível é, o lamaçal que você está impregnado, como você levou a sua vida até hoje, mesmo caminhando dentro da igreja, fazendo parte de uma igreja saudável.
Grande é a fidelidade desse Deus. Suas misericórdias se renovam cada manhã. E é sobre sua vida que as misericórdias do Senhor se renovaram nesta manhã. Dispa-se do velho homem, da velha criatura. Renove a maneira a qual você pensa e se alimenta, o que tem sido as fontes daquilo que você tem buscado. E se revista deste novo homem em Cristo. Eu vou pedir ao Senhor que nos conceda a sabedoria de que precisamos para enfrentarmos, meus irmãos, a tentação e extinguirmos de uma vez esses ídolos nossos de cada dia. Lembre-se sempre, quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Um ato de adoração é vão e fútil, se não procede de um coração transformado. Eu queria que você, nesse momento, fechasse seus olhos e diante do teu coração pudesse aí elencar, discernir, apontar os ídolos que têm dominado sua vida. E diante dessa palavra que trouxemos, gente, sem movimentação agora, não precisa se movimentar, agora é um momento para cada um de vocês fazerem isso. Depois a gente vai fazer uma oração. Peço que você faça esse autoexame e coloque, sem perder o foco, para esse momento tão importante. Quantas dessas coisas têm dominado vocês? E agora é hora de você confessar teu pecado, colocando diante da cruz de Cristo, clamando por misericórdia, para que Deus possa renovar a sua vida. Senhor, eis-nos aqui, meu Pai, como seu povo, Senhor. Pai, tende misericórdia, Deus, sobre as nossas vidas. Como falhamos, ó Pai, diariamente. E vamos dando, Senhor, vez a esses sentimentos, a esses desejos, a esse ídolo que criamos, ó Pai, em nossos corações. Senhor, tira a trava do nosso olho. Tira a trava do nosso olho interno para que possamos reconhecer, Senhor, e pedir perdão a Ti, Pai. E pedir perdão como essas coisas têm nos dominado e têm nos roubado, Senhor, da verdadeira adoração a Ti. Deus, tem misericórdia da nossa vida, Deus. Não permita, Pai amado, que essas coisas venham, Senhor, ditar a maneira pela qual nós, ó Pai amado, lidamos com a vida, Senhor. Se porventura alguma dessas virtudes, Senhor, se porventura alguma dessas coisas tem, Senhor, sido elemento para adoração, perdoa-nos, Deus, porque estamos pecando contra Ti, Senhor. Deus, não queremos, ó Pai, manipular o nosso dia a dia, mas queremos confiar plenamente em Ti. Ajuda-nos como Tua igreja, Senhor. Ajuda-nos como a Tua, Senhor, menina dos olhos, ó Pai. Que nesse processo de santificação, que nesse processo, Senhor, de caminhada contigo, possamos, ó Deus, descobrirmos, Senhor, aquilo que tem roubado toda adoração devida somente a Ti. Nos ajuda nesse domingo, Pai, a identificarmos, a substituirmos e colocarmos diante do Teu altar, Senhor, de fato, a nossa vida e a nossa prática de vida diária. É assim que oramos em Cristo Jesus. Amém.